Bem-vindo ao 5º vídeo do canal. Nesse vídeo você vai entender por que tentar escolher tudo é um erro de quem se sente perdido. E fique comigo nessa jornada porque o canal não fala apenas de prosperidade. Aqui você vai receber insights de caminhos de crescimento financeiro, espiritual e de caráter. Para você crescer por dentro, antes de ver as transformações externas em sua vida. Você não está perdido porque lhe falta inteligência, força ou capacidade. Você está perdido porque tentou manter todas as portas abertas ao mesmo tempo. E ninguém nunca te avisou que isso não é liberdade, é paralisia. Antes de continuar, eu quero que você pense comigo por alguns segundos. Quantas ideias você já começou e não terminou? Quantos caminhos você já considerou seguir? Quantas versões de si mesmo você tenta sustentar ao mesmo tempo? E agora seja honesto, isso te trouxe clareza ou apenas cansaço? A maioria das pessoas acredita que ter muitas opções é um privilégio, mas a verdade é que o excesso de opções é um dos maiores sabotadores da mente humana. Quanto mais caminhos aparecem, mais difícil se torna dar um passo. Quanto mais possibilidades surgem, maior é o medo de escolher errado. E quanto mais você tenta abraçar tudo, menos você avança em qualquer direção. A Bíblia já alertava sobre isso muito antes de a psicologia moderna colocar nome no problema. O homem de coração dobre, ou mente dividida, é inconstante em todos os seus caminhos e não deve esperar receber algo do Senhor, pois sua fé é instável e vacilante, como uma onda do mar. Tiago 1:8. Não é falta de fé, não é falta de talento. É divisão interna. Uma mente dividida nunca constrói direção. E talvez, enquanto você escuta isso agora, exista uma parte sua tentando discordar, dizendo que você só quer manter suas opções abertas, que ainda está avaliando, que ainda não é o momento certo. Mas deixe-me te perguntar algo que quase ninguém pergunta. Quantas escolhas você precisa evitar antes de perceber que evitar também é uma escolha? A sensação de estar perdido não nasce do vazio, ela nasce do excesso. Excesso de vozes, excesso de caminhos, excesso de expectativas, excesso de comparações. Você acorda e já sente um ruído interno, como se sua mente estivesse em uma encruzilhada permanente, sem placas, sem mapa, sem silêncio. Provérbios diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 12:15 da tarde. Atentar para os passos significa reduzir, filtrar, escolher, e escolher dói. Escolher exige coragem, porque toda escolha verdadeira mata versões alternativas da sua vida. É por isso que tanta gente prefere continuar confusa a decidir. A confusão parece segura porque ela não exige responsabilidade. Enquanto você está perdido, você pode culpar o mundo, o tempo, as circunstâncias. Mas no momento em que você escolhe um caminho, você assume o risco. E é exatamente aí que muitos recuam. Jesus nunca chamou ninguém oferecendo todas as possibilidades. Ele sempre chamou para um caminho específico. Segue-me, não disse. Avalie, compare, pense com calma, mantenha opções, disse. Segue-me. E toda vez que alguém tentava negociar, manter algo em aberto, o chamado ficava mais claro e mais duro, porque clareza não combina com indecisão. A prosperidade que você busca, seja emocional, espiritual ou até material, não nasce da multiplicidade de caminhos, nasce da concentração. A própria Escritura afirma: em todos os teus caminhos reconhece o Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Note que não diz para reconhecer todas as opções, mas para endireitar veredas. Vereda é caminho definido. Agora me diga, quantas veredas você está tentando trilhar ao mesmo tempo? Quantas vezes você já sentiu que deveria simplificar sua vida, mas teve medo de perder algo? Medo de fechar uma porta, medo de desapontar alguém, medo de descobrir que escolheu errado. Esse medo é o verdadeiro carcereiro da sua mente. E enquanto você tenta escolher tudo,
Você não se compromete com nada. A mente entra em um estado de alerta constante, o corpo cansa, a alma pesa. E então você começa a se perguntar por que nada flui, por que tudo parece travado. A resposta é dura, mas libertadora, porque direção exige renúncia. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Olhar para trás aqui não é nostalgia, é indecisão. É manter a mente dividida entre o que foi, o que poderia ser e o que é. E talvez agora você esteja percebendo algo desconfortável. Não é que você não saiba o que fazer, no fundo, você sabe. Mas escolher exige abrir mão de outras versões da sua vida, e isso assusta. A prosperidade verdadeira não é ter tudo, é avançar sem se dividir. E clareza espiritual não nasce quando você adiciona mais informações, mas quando você silencia o excesso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 4, 6 e 10. Aquietar não é desistir, é reduzir o ruído. É parar de ouvir todas as vozes, é escolher um norte. Deixe-me te perguntar algo agora e responda mentalmente. Se você tivesse que eliminar metade das opções da sua vida hoje, o que sobraria? E se sobrasse apenas um caminho, qual seria? O que te impede de seguir esse caminho agora? Medo de errar ou medo de assumir? Porque errar pode ser corrigido, mas nunca escolher cria uma prisão invisível. A Bíblia diz: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 2, 9 e 18. Visão não é imaginação solta, é foco, é direção clara. É decidir mesmo sem garantias absolutas. A maioria das pessoas que você admira não tinha mais opções do que você. Elas tinham menos, e foi exatamente isso que as fez avançar. Se este conteúdo está falando com você, não é por acaso. Talvez seja o momento de parar de buscar mais caminhos e começar a sustentar um. Não para sempre, mas agora. Porque clareza vem depois do passo, não antes. E eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem tocou em algo que você vinha evitando, escreva nos comentários: eu escolho um caminho, isso não é para mim, é para você. É um compromisso público com a sua própria consciência. Se inscreva no canal se você quer continuar caminhando em direção à clareza. Não há confusão. Deixe o like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão paralisadas pelo excesso. E lembre-se, você não está perdido. Você só tentou escolher tudo. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir não é confortável, mas é necessário. Existe um momento na vida em que Deus não acrescenta mais caminhos. Ele começa a fechar portas. E quando isso acontece, muita gente entra em pânico, achando que está sendo rejeitada, quando na verdade está sendo direcionada. O problema é que fomos condicionados a acreditar que portas fechadas são perdas, quando muitas vezes são livramentos. Pense comigo, se todas as opções da sua vida permanecessem abertas para sempre, você jamais se moveria. Você ficaria eternamente analisando, ponderando, comparando, imaginando cenários alternativos. E enquanto isso, o tempo passaria. E o tempo não espera decisões que nunca chegam. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de escolher e tempo de deixar ir. Mas quem tenta viver todos os tempos ao mesmo tempo acaba vivendo nenhum por completo. Talvez hoje você esteja cansado não porque fez demais, mas porque pensou demais. Pensou em quem poderia ser, em onde poderia estar, em como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse escolhido outra coisa. Esse tipo de pensamento parece profundo, mas na verdade é um labirinto. E labirintos não foram feitos para serem contemplados, foram feitos para confundir. A clareza não nasce quando você encontra todas as respostas, mas quando decide parar de fazer todas as perguntas. Jesus perguntou muito pouco. Ele afirmava mais do que questionava. Porque quem sabe para onde vai não precisa justificar cada passo. Seja o vosso falar sim, sim. Não, não. Mateus 5 e 37. Isso não é rigidez.
é alinhamento interno. Uma mente alinhada não negocia com a dúvida o tempo todo. Ela avança mesmo sentindo medo. E aqui está algo que quase ninguém te diz. A coragem não aparece antes da escolha, ela nasce depois. Você não escolhe porque é corajoso, você se torna corajoso porque escolheu. O excesso de opções cria uma ilusão perigosa, a de que você só deve agir quando tiver certeza absoluta. Mas certeza absoluta é uma fantasia. Até os grandes personagens bíblicos avançaram com dúvidas. Abraão não recebeu um mapa, recebeu uma direção. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Note, eu te mostrarei, não mostrei. A revelação veio no caminho, não antes do passo. Mas Abraão só viu porque decidiu andar. Se ele tivesse pedido garantias, provas, alternativas, talvez nunca tivesse saído do lugar. Quantas promessas você ainda não viu porque continua parado tentando prever tudo? O excesso de opções faz a mente acreditar que escolher é perigoso, mas não escolher é fatal. Fatal para os sonhos, fatal para a fé, fatal para a identidade. Porque identidade não se constrói na imaginação, se constrói na prática. Você só descobre quem é quando sustenta um caminho por tempo suficiente para que ele te transforme. E isso exige silêncio interno, exige parar de pedir opinião para todo mundo. Exige parar de consumir conteúdo demais. Exige parar de comparar sua trajetória com a de quem fez escolhas completamente diferentes. A Bíblia diz: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá julgar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Comparação nasce da indecisão. Quem sabe para onde vai não se distrai olhando para os lados. Talvez agora você esteja percebendo que boa parte da sua ansiedade não vem de problemas reais, mas de possibilidades imaginadas. Você sofre por cenários que nunca aconteceram. Você se culpa por caminhos que nunca escolheu. Você se cobra por versões suas que só existem na sua mente, e tudo isso drena energia. Energia que poderia estar sendo usada para construir algo real. Prosperidade começa quando você para de desperdiçar energia mental. Pois Deus não nos deu espírito de confusão, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Confusão não é sinal de humildade, é sinal de desalinhamento. E poder aqui não é dominação externa, é domínio interno. Dominar a própria mente é mais difícil do que dominar circunstâncias. Mas é aí que a vida muda. Porque quando você escolhe um caminho, mesmo que imperfeito, algo poderoso acontece. A mente para de lutar contra si mesma. Lembre-se, feito é melhor que perfeito. E quando a mente para de lutar, ela começa a cooperar, ideias se organizam, a intuição se afina. A fé deixa de ser discurso e vira postura. Você começa a perceber sinais, oportunidades, conexões que antes passavam despercebidas, porque sua atenção estava fragmentada demais para notar. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. Olhos bons aqui não falam de moral, falam de foco. Um olhar dividido gera um corpo cansado. Um olhar focado gera clareza. Agora eu te pergunto, de forma direta, o que você precisa eliminar para enxergar melhor? Que excesso você precisa cortar para ouvir com mais clareza? Que porta você precisa fechar para finalmente atravessar outra? Não responda em voz alta, mas responda com sinceridade. Porque enquanto você não escolhe, alguém ou algo escolhe por você. O tempo escolhe, as circunstâncias escolhem. O medo escolhe, e raramente eles escolhem o melhor. A Bíblia é clara: escolhei hoje a quem servirei. Josué 2:14. Note que não diz: escolham quando se sentirem prontos, diz hoje. Porque a vida real acontece no hoje, não no cenário ideal que você imagina para o futuro. Se você sente que está sendo confrontado por essas palavras, isso é um sinal de amadurecimento, não de condenação. Deus não confronta para humilhar, confronta para alinhar.
E alinhamento dói antes de libertar, mas depois traz paz. Uma paz que não depende de ter todas as respostas, mas de saber que você está no caminho certo para você, agora. E se você chegou até aqui ouvindo, é porque algo dentro de você já está cansado de viver em suspensão. Cansado de adiar. Cansado de pensar demais e agir de menos. Talvez hoje não seja o dia de resolver tudo, mas pode ser o dia de escolher uma coisa, uma direção, um compromisso, um próximo passo. Porque ninguém sai do labirinto vendo o mapa inteiro. Sai dando um passo de cada vez. E quem anda com constância acaba encontrando saída.